você que nos acompanha em mais uma entrevista ao vivo promovida pelo portal DC+, e pelo jornal Diário dos Campos. Dando sequência à nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Palmeira, hoje nós recebemos a professora Zenilda, que é a candidata pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Bom dia, professora. Bom dia, obrigada Milena. pela sua presença. Por nada. Prazer vir aqui. Então, para iniciar, eu abro 3 minutos para que a candidata possa se apresentar e declarar por que quer ser a próxima prefeita de Palmeira. Certo. Bem, meu nome é Zenilda Batista Brujinski, sou natural de Palmeira, voltei para Palmeira em 2012, mas sempre estive por lá. Fui professora aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa durante 27 anos, no curso de Serviço Social, e também fui a primeira presidente do Sintespo, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Ensino Superior de Ponta Grossa, em 1990 a 92. Nossa vida sempre foi marcada pelo trabalho comunitário. E então parece, não sei se é missão, se é vocação, né? Porque eu me formei assistente social e militei sempre nessa área, né? Do serviço social, das ações sociais. Eu quis ser candidata em Palmeira, primeiramente, para fortalecer as mulheres na política, por mais mulheres na política. E eu já lancei a minha candidatura como pré-candidata o ano passado e houve assim foi havendo um fortalecimento da participação da mulher em Palmeira, contanto que hoje nós temos 3 candidatas a vice-prefeita na cidade de Palmeira. Então isso nos alegra muito, temos dentro de todos, todo o quadro, muitas mulheres candidatas a vereadora. Então eu fiquei assim bastante feliz que as mulheres realmente em Palmeira mergulharam na política. E isso é muito bom porque a gente pode mostrar o nosso lado feminino, o nosso lado mais acolhedor, porque senão vai ficando, não que todos os homens sejam menos acolhedores, mas nós mulheres a gente sempre salpica mais relações, numa relação mais de carinho, né, de acolhimento. E também porque eu sempre fiz as ações sociais, sempre em alguma comunidade, por exemplo, na Vila Verde, lá em Curitiba. Aqui nós fizemos um trabalho na Casa Santa Luís de Marilac, no João 23, sempre então lutamos ao lado dos que realmente necessitam, né, de um auxílio, de uma assessoria. E então a minha vontade então virou para sermos prefeita, porque aí você envolve toda a comunidade, né? Envolve as pessoas dos bairros, das comunidades rurais. Tem muito mais coisa boa para se fazer você tendo uma comunidade toda, uma cidade toda, né? Candidata, acabou esse tempo inicial, vamos dar prosseguimento agora à nossa entrevista. É importante a gente destacar para quem está nos assistindo que a ordem das entrevistas foi definida por sorteio em uma reunião com a presença ou dos candidatos ou dos seus assessores. A gente segue também o mesmo padrão em todas as entrevistas com os candidatos. Então, iniciando com a parte de perguntas mais pessoais, mais partidárias, aqui em Ponta Grossa, a realidade dos candidatos posicionados mais à esquerda é que a campanha é mais direcionada à eleição dos vereadores do que aos prefeitos. Uhum. Essa é a realidade de Palmeira também? Olha, lá em Palmeira a nossa candidatura é tanto para prefeita como dos vereadores também. A gente não está fazendo uma distinção de querer direcionar ou para a candidatura de prefeita ou para a candidatura de algum vereador. A gente está procurando seguir bem aquele PT inicial, né? Que a gente valoriza todas as pessoas, faz com que as pessoas se empoderem,
que possam ver que a sua condição de vida, de ser, ela pode ser estendida para a comunidade, né? Que haja uma emancipação, muitas vezes, de ficarem recolhidos no seu cantinho com tantas ideias. Então, nesse sentido, a gente está valorizando as candidaturas dos vereadores e a nossa candidatura majoritária. O nosso candidato a vice, ele é agricultor familiar, na comunidade Quero-Quero, mas uma pessoa assim tremendamente conhecedora da questão orgânica, de preservação da natureza, de preservação do solo. Bem, é como a gente chama, né, na permacultura, né, que você produz tudo, faz tudo, mas você preserva tudo também, né, e faz um rodízio na plantação, aproveitando os dejetos dos animais, faz um rodízio em que a propriedade rural, por exemplo, fica sempre muito assim, atendendo tudo e sem deixar resíduo, né, nesse sentido. Então, como eu te disse, né, todos os candidatos e também a majoritária. A candidata concorreu nas últimas 2 eleições municipais de Palmeira para o cargo de vereadora. Em 2012, sim, obteve 36 votos, em 2016, 268. Sim. O seu vice também concorreu na última eleição nacional para deputado e obteve 214 votos. Sim, sim. Qual que é a expectativa agora para a eleição a prefeito? Quantos votos devem ser feitos? Para ganhar as eleições. A gente está fazendo um trabalho no interior e na cidade, um trabalho que a gente vai em equipe, né, por rua, e daí em alguma casa a gente para ali no portão, explica nosso plano de governo, coloca essa questão do Partido dos Trabalhadores ser realmente para a população menos favorecida, mais carente, né, para ter uma elevação de vida, e no interior também essa questão da agricultura familiar. Depois eu posso explicar mais esse rodízio, essa correia campo-cidade, que é justamente para tanto fortalecer a agricultura familiar, como para o pessoal na cidade não passar fome, ter o básico atendido. Isso não como caridade, mas para alavancar a vida deles a partir disso. Professora, em 2012 a senhora concorreu com o nome de urna apenas Zenilda. Isso. Em 2016 mudou para Zenilda Brujinski, o seu sobrenome. Sim, sim. E agora incorporou professora Zenilda. Por que essa mudança? Foi na tentativa de agregar valor, um status maior à candidatura? Foi o pessoal mesmo do comitê da candidatura que achou bom, né, colocar essa questão de professora, porque de fato, né, eu fui professora durante 27 anos aqui na universidade, e que realmente dá um status, né, maior para a própria candidatura. Mas por mim eu continuaria Zenilda, mas como a gente trabalha em conjunto, o pessoal optou por professora Zenilda. Antes da gente falar das propostas em si, eu gostaria de comentar um pouco o plano de governo da candidata. Tá, ok. A candidata foi professora da UEPG do curso de Serviço Social por mais de 2 décadas. Sim, sim. Mas dentro dos 11 eixos delimitados no plano de governo, não há um específico para assistência social. Uhum. Por que foi feita essa escolha? Pois porque a gente vê que o nosso plano, ele acaba não sendo assistencial, ele acaba sendo correia transmissora, né, do campo para a cidade, e essa correia transmissora, ela acaba assim, lógico que nós temos já, quando se explica a questão da agricultura familiar, da agricultura mesmo, a gente já vê que vai ter o banco de alimentos em que a prefeitura, através de convênios, né, capta todos esses alimentos do agricultor familiar. Então ele pode produzir, como hoje em dia eles produzem às vezes, mas sobrou lá 50 cabeças de repolho e eles não têm onde colocar. E o banco de alimentos então vai estar comprando esse produto
e distribuindo na cidade para as pessoas que estão em risco, né? Porque fome, desemprego, para as entidades sociais, para o hospital, para os sacolões que agora durante a pandemia as escolas estão distribuindo e também para os consumidores que podem ir lá no banco de alimentos e comprar por um preço bem mais acessível a produção que vem do campo. A renda no campo melhora, né? As pessoas na cidade não vão estar passando fome e isso alavanca a vida delas já para cursos profissionalizantes, para o trabalho, para ter já uma vida que a necessidade básica não seja aquilo que ela tenha que buscar todo dia, ir atrás de um sacolão, porque vai estar suprida. Então ela pode alavancar a sua vida a partir daí. Então nós optamos por essa política, esse plano de que as pessoas não sejam simplesmente receptores de assistencialismo, mas que elas, vamos dizer assim, possam estar dentro do seu dia a dia, repetindo de novo com a questão da alimentação suprida, e alavancar. Depois eu não sei se a gente vai ter oportunidade de falar sobre os bairros vivos, que é cada bairro ter na sua associação cursos profissionalizantes, mas acho que depois a gente toca sobre isso. Então, não, vamos dizer assim, o CRAS e o CRES, a própria Secretaria de Assistência Social, ela vai ter um outro trabalho, não esse trabalho que normalmente é feito, né, de assistência pura, né? Então, ela vai se elevar. Candidata, na sua página do Facebook há a disponibilização de um site, uma plataforma virtual, para que a população possa enviar propostas que sejam integradas ao plano de governo. De que forma que foi montado o plano de governo que foi apresentado ao TSE? Certo. O nosso plano de governo ele foi totalmente participativo. Então, nós marcamos reuniões, essas reuniões eram nos sábados, bem antes até do registro das candidaturas. Então, a gente fazia das 2 às 3, por exemplo, agricultura. Das 3 às 4, cultura. Das 4 às 5, meio ambiente. E as pessoas, a gente convidou as pessoas, iam no nosso comitê e lá o pessoal fazia críticas, dava sugestões e era anotado tudo, né, essas críticas e sugestões e depois, então que terminaram essas reuniões, foi elaborado então com esse formato final, né, por um professor universitário, ele é da Unicentro, ali de Chimim, e por um estudante universitário, o Janderson Batista, que eles deram daí o formato final e saiu o plano de governo. A professora deu a palavra final, deu uma revisada nesse plano antes de ele ser entregue ao TSE? Sim, a gente, mas sempre em conjunto, né? A gente daí fez a reunião final, conversamos, não é isso mesmo, né? Então, está liberado. E uma outra questão ainda sobre o plano, eu gostaria de questionar a candidata se esse plano que consta no TSE é o oficial, porque nós percebemos alguns erros de ortografia, de concordância no plano mesmo. Por exemplo, cesta básica ali na página 4, sexta escrito como se fosse sexta-feira, com S e com X. Sei. Conselhos com C ao invés de S ali na página 6. Sei. Duas frases iguais ali na página 7 falando todas as propostas do presente eixo será executado. Considerando esses pequenos erros, esse plano que consta no TSE, ele é o oficial? É o oficial, esses pequenos, porque quando eu falei que a gente fez a revisão final, foi mais em relação às propostas, né? Então, eu acho que se passou algum erro ortográfico, tudo, temos que assumir, né?
Não tem como a gente fugir agora. Não, eu faço o questionamento porque a partir de agora a nossa entrevista é focada no plano de governo, certo. nas propostas que constam lá. Certo. Inclusive, a primeira proposta é implantar um regimento do mandato programático participativo, salários, formação do gabinete, proposituras e posicionamentos decididos coletivamente. O que significa esse regimento do mandato programático participativo? Pois é, esse regimento do mandato participativo é ter um regimento que todas as secretarias, por exemplo, os servidores, eles vão apontar a pessoa mais competente, especializada naquela área para ser o secretário. Então, é justamente para valorizar mesmo a área e valorizar os servidores que, muito mais do que a gente, sabem, quem demonstra, né, uma especialização maior para aquele cargo, que tem jeito para lidar com todo mundo, mas dentro de uma... que a pessoa seja formada, né, ou naquela área ou muito próxima àquela área, porque é esse o desejo assim de a gente fazer coisas que sejam realmente o mais atualizadas e tecnicamente, em termos de conhecimento possível, para atender cada secretaria. Lendo o plano de governo da candidata, é possível perceber o cunho do mandato participativo, certo. A intenção de fazer decisões sempre democraticamente com consultas. Isso. Tanto é que dos 11 eixos, em pelo menos metade, todas as propostas começam falando de algum conselho, fortalecimento de algum conselho. Dentro dessa proposta, quais seriam as decisões tomadas exclusivamente pela prefeita? Olha, eu já fui aqui, como eu disse, né, presidente do sindicato aqui. Basicamente, as nossas decisões sempre eram fruto de reuniões, né? E mesmo eu no meu trabalho de assistente social, quando a gente está numa comunidade ou está trabalhando com jovens, essa questão do colegiado, né, decidir, eu também dou minhas opiniões, digo, não sei, acho que é melhor assim, eu acho que é melhor assado, mas no final sai aquela decisão colegiada. E eu vejo que esse é o grande eixo de você, como prefeita, ser diferente dos outros, né? Porque você vai estar comungando com a população junto, né? E depois, como prefeita, lógico que eu vou assinar, vou mandar, vou encaminhar, tá? Tudo, né? Mas a nossa grande proposta realmente é ser diferente. É estar com a participação da população através dos conselhos, das associações de moradores, das comunidades rurais, que elas têm várias organizações, das organizações da sociedade civil, mas dentro desse plano de que as pessoas se sintam participantes na gestão, né, da nossa administração. Outra proposta relacionada a essa questão da participação dos conselhos é fortalecer o poder deliberativo de alguns conselhos que são citados no plano, relacionados à saúde e também à assistência social. Sim. De que forma seriam compostos esses conselhos que teriam o poder deliberativo, ou seja, o poder de decisão? Pois é, por isso que fala ali num regimento, porque nós vemos hoje que os conselhos, eles têm muitos participantes do poder público e poucas pessoas da comunidade. Então, geralmente, as pessoas da comunidade, elas ficam sem voz e o voto delas não ganha, né? Sendo esse conjunto de pessoas. Então, de ter mais participação mesmo da comunidade, que sejam mais órgãos, mais representantes de órgãos da comunidade, ou paritário, né? No mínimo, meio a meio, porque você sabe que como que é, a pessoa é funcionária, é tudo de uma prefeitura, e no governo que é diferente, né, do nosso, que
o mandatário, ele que manda tudo, né? As pessoas ficam com receio de alguma retaliação depois, se não for aquilo que mais ou menos, se não for mais ou menos o direcionamento, né, que o grande mandatário está dando. Por isso que a gente vê que, sendo assim mais paritário, tanto da sociedade civil como dos órgãos públicos, as pessoas vão ter mais, e se empoderar mais também. Por isso que a gente propõe essa questão do regimento participativo. Então, é nesse sentido, né, que a gente propugna mesmo por essa nova maneira de participação. Nós temos o exemplo de São João do Triunfo. Ali em Palmeiras se reclama muito das estradas rurais, se reclama muito da saúde, né? Ontem mesmo, nós no calçadão em Palmeiras, o pessoal passando, daí passou gente de São João do Triunfo. Daí uma moça, e também teve um senhor que falou, ele disse assim, olha, lá em São João do Triunfo, as estradas estão boas, não temos nem que nos preocupar com estrada rural. E também a saúde lá, não temos que nos preocupar se tem ambulância, porque farta o número de ambulâncias. Então, é essa questão de, sabe, você realmente fortalecer esses conselhos para que é o que acontece em São João do Triunfo, para que a comunidade, ela que vê mais de perto o que acontece e realmente responder, né, de forma responsável e administrativamente a essas demandas da comunidade. Quando o conselho tem poder consultivo, ele oferece conselhos, orientações. Sim, Quando sim. tem poder deliberativo, ele tem o poder de decisão. Considerando essa responsabilidade dos conselheiros, seria oferecido um salário, por exemplo? Quanto a isso a gente não definiu ainda. Penso que no próprio início da administração a gente pode pensar, refletir, ver. É possível que seja oferecido esses salários conselheiros? Sim, assim sim. Assim, por exemplo, o conselho tutelar, né? Ele recebe, né? E tem, por exemplo, que nem os conselhos de bairros, eles vão trabalhar muito, né? Junto com a associação de moradores. Então, teria que ter uma remuneração, mas isso tem que ser pensado dentro do orçamento do município, para a gente também não fazer coisas que acabem não sendo viáveis por conta de não obedecer alguma regra maior, né, que mesmo o nosso regimento não pode abranger, né? Ele tem que estar submetido às legislações que maiores, né, que não impedem, né, uma entidade, por exemplo, ela não pode dizer assim, aqui eu não vou receber negros, né, porque a legislação maior, nossa Constituição impede isso. Então é nesse sentido, com relação a outras questões, né. Falando em orçamento, uma proposta relacionada a esse tema da candidata é a realização do cadastro multifinalitário georreferenciado para atualizar as informações sociais e tributárias do município. Quando cita essa revisão tributária, seria mexer nos impostos, alterar a forma de cobrança dos impostos? Pois bom, para começar, né, Milena, essa questão, georreferenciamento multifinalitário, tem que explicar, porque assim, fazer um censo municipal, uma pessoa que nos ajudou, né, que estava presente nas reuniões, então falou, ele já trabalhou na prefeitura, e aí foi feito um censo municipal em 1996, de todas as casas foi feito o apuramento desses dados, e mais ou menos um diagnóstico, só que não foi utilizado depois. Então, esse georreferenciamento multifinalitário seria, então, em todas as áreas, saúde, educação, segurança, transporte, tudo que envolve uma cidade, das pessoas, então, da prefeitura,
ter todos esses dados. De posse desses dados, a prefeitura faz o diagnóstico, então, da cidade. E aí, as secretarias, em conjunto, lógico que tem muita coisa que a secretaria faz em si, mas muita coisa que você precisa das outras secretarias. Então, se aqui nós vemos que há muita criança que é doente, por que há essa muita criança doente? Aí você vai afunilar. Em relação a essa questão das informações tributárias, quais seriam as possíveis mudanças? As possíveis mudanças, eu penso que é menor tributo para os que têm menor poder aquisitivo, né? E maior tributo para os que têm maior poder aquisitivo. Mudar essa forma de cobrança da alíquota dos impostos de acordo com a renda. Isso. Que o pessoal, às vezes, não... se bate, né, para pagar um IPTU, um ISS, não fica fácil para as pessoas. Essa própria questão de abrir lá o seu carrinho para vender espetinho, facilitar essas coisas, para que a pessoa multiplicar a possibilidade das pessoas terem renda. Então também que não seja tão burocrático e que não seja caro, né? Pode a vigilância sanitária ir lá fazer todos os procedimentos que tem que fazer para que realmente garanta a saúde da população, mas não precisa ser caro. Talvez até saia um alvará gratuito da prefeitura para os pequenos, porque facilitando a vida para o pessoal poder alavancar para a renda. A candidata comentou anteriormente essa vontade de fazer a política pública voltada à agricultura especificamente para pequenos agricultores e para grandes agricultores, contemplando aí todos os produtores do município. Sim. Tanto é que no plano de governo da candidata fala na reestruturação da Secretaria Municipal de Agricultura, criando um departamento para cada. Considerando essa criação de departamentos, há um aumento de custo administrativo. Sim. Seriam feitas readequações em outras secretarias também? Seriam juntadas algumas secretarias? De que forma seria essa reestruturação administrativa da prefeitura? Nessa questão da Secretaria de Agricultura, porque nós não tivemos assim grandes produtores auxiliando no plano, mas a agricultura familiar esteve presente. E eles nos disseram que precisa ter, por exemplo, um direcionamento específico para a agricultura familiar e um direcionamento específico para a grande agricultura. Porque tanto a grande agricultura recolhe imposto para o município e ela produz, e ela exporta, tudo mais, e a grande agricultura é atendida em Palmeira. Mas facilitar mais as coisas para o pequeno agricultor, porque o pequeno agricultor ele tem a questão da cultura de sobrevivência, né, que é o arroz, o feijão, o básico, né, e tem muitos agricultores em Palmeira que são orgânicos, então facilitar essa produção dos pequenos agricultores. Veja bem, pode ser que uma secretaria de agricultura tenha o diretor para a grande agricultura e o diretor para os agricultores familiares. Isso pode ser com o próprio pessoal que é alocado já na Secretaria de Agricultura, né? Que tem, vamos dizer, os funcionários que vão escolher quem tem mais aptidão para dirigir, né, essa grande agricultura e que tem mais aptidão para tá tomando conta da agricultura familiar. As outras secretarias também podem passar por readequações parecidas ou manteria o mesmo Eu penso quadro? que não. Seria as outras secretarias permanecem com o perfil que tem. Candidata, a gente entrou em contato com algumas entidades de Palmeira pedindo que enviassem perguntas aos candidatos sem saber a quem essas perguntas seriam direcionadas. Certo. Queria apresentar agora à candidata uma pergunta que a gente recebeu da APAI do município. Tá certo. Sou Michele de Freitas Cap, diretora da APAI de Palmeira. Gostaria de evidenciar o pensamento de um grande líder mundial, John Kennedy, que diz:
uma das maneiras de se mensurar a nobreza de uma sociedade é entender qual é a importância dada por seus dirigentes às pessoas com deficiência. Como representante das pessoas com deficiência e suas famílias do município de Palmeira, qual é a importância e o espaço das pessoas com deficiência dentro do seu plano de governo? Quais as ações pretendidas para incluir e integrar a pessoa com deficiência dentro da sua política de governo? Veja bem, eu durante a minha carreira na universidade, né, eu cursei mestrado, cursei doutorado, e mesmo agora, depois de formada, eu estou terminando um doutorado na Argentina, que é de psicologia social. Fiz também um curso em Curitiba com duração de 1 ano, com terapia comunitária. Desses 2 cursos, eu fiz meu estágio no CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Então, são ações que você faz dentro da própria entidade e são ações de empoderamento. A terapia comunitária, não sei se você já conhece ou já ouviu falar, né, como o uso da arte livre para as pessoas se expressarem, tanto na dança, no canto, na escultura, na pintura, que do ponto de vista psicológico, né, a partir de Jung, você deixando que o inconsciente fale, lá está reprimida a tua maneira de ser. Então, você deixando que ele livremente fale através das artes, você vai tirando para fora o que você é originalmente. Às vezes, nem a própria pessoa conhece. Quando ela se depara livremente com uma tela, com tintas, mas o que é para fazer? Vocês sabem o que vocês vão fazer, deixem a mente correr para o papel, né, para a tela. A própria pessoa fica surpreendida com o que ela tem dentro de si. Na dança, na escultura, e também na terapia comunitária, você reúne as pessoas e as pessoas se pergunta às pessoas o que elas teriam assim que está incomodando demais da vida. Elas falam e são as pessoas do próprio grupo que a partir delas mesmas elas falam a sua experiência. Tanto que a primeira palavrinha eu já enfrentei isso ou algo parecido e fiz assim, 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 assado e deu certo. Então eu vejo assim que são ações, né, como essas que vão empoderar essas pessoas. CAPS é o pessoal com algum diagnóstico mental, né, que é desfavorável. E na PAI também nós temos a questão das deficiências. Então eu penso, a PAI faz muito já lá em Palmeira, trabalhos, né, de arte lá com as crianças, jovens que frequentam. Eu penso que o apoio às atividades deles, o apoio às atividades do CAP, ampliar esses locais é muito importante, ainda mais agora com a pandemia. Ampliar estruturalmente? Estruturalmente. Porque você veja, para as pessoas ficarem separadas, né, 1,5 metro, assim, uma da outra, usarem máscara, tudo, uma sala como essa podia você até colocar 10 pessoas, não dá mais, né? Aqui no máximo é 5, mas nem 5. Então você tem que dobrar os espaços. Mesmo que você tenha vários horários, mas o bom mesmo não são vários horários. Porque o pessoal do CAPS, o pessoal da PAI, o ideal mesmo é que tenha um dia, né, de atividades que possam se soltar. Eu me lembro como eu fiz meu estágio do doutorado e da terapia comunitária no CAPS em Palmeira. Lá tinha redes, o pessoal deitava lá, se balançava. O CAPS de Palmeira muito ativo, assim, e muito acolhedor.
Então, esses espaços agora, inclusive, né, não estão desenvolvendo atividades, tem o médico lá, tudo para atender, mas o psicólogo, mas essas atividades não estão mais ocorrendo. E está havendo, assim, um resultado muito triste, né? As pessoas voltando à depressão. Teve até um senhor que ele frequentava sempre o CAPS, tocava, cantava lá, e a gente via que naquela hora ele estava, e aquilo ficava, né, uma tarde inteira, um dia inteiro. E ele acabou tentando e finalizando a própria vida, né, que ele não aguentava mais, né. Era muito conhecido, nosso, tocava, cantava, tocava violão. Então a gente vê que o resultado desse fechamento afetou muito as pessoas. Então tem que se ampliar esses espaços para que as pessoas possam voltar a esses espaços e ficar lá convivendo socialmente, podendo desenvolver atividades. Porque eu já na minha pesquisa de doutorado, que eu fiz as perguntas com tanto as meninas que frequentavam, né, essa questão da arte, elas diziam, olha, enquanto a gente está pintando um quadro, criando, a gente esquece de tudo, né? A gente sai daqui leve, a gente até deixa de pensar nos problemas, porque quem tem a questão mental, né, a mente é muito, ela ferve muito, né? Muito pensamento em cima do outro e pensamentos negativos. Então, elas disseram nas entrevistas que essa hora aliviava tudo isso, né? E dava um efeito mais contínuo. Então, eu penso que, vendo também o que eles demandam, né? Mas essa questão de ampliação do espaço físico e ampliação das atividades feitas. Mudando agora um pouquinho de tema e falando em economia e em geração de empregos na área urbana. Certo. No ano passado, o valor adicionado, a geração de riquezas de Palmeira, 45% foi a partir da agricultura, quase metade da economia da cidade, mais 30% foi a partir da indústria, quase um terço. Certo. A candidata cita no seu plano de governo a palavra indústria no sentido de fortalecimento do controle ambiental das indústrias e também na realização de cursos para a mão de obra capacitada. Isso. E em relação à atração de indústrias, que não é citada no plano de governo, não. Há alguma proposta para isso? Olha, nós vemos assim que as indústrias, normalmente, elas vão procurar os municípios. Então, quando procuram um município, vão falar com a prefeitura, tudo, a gente atender, né? Vamos trazer essas indústrias, mas eu vejo que isso é uma coisa normal que acontece nos municípios. Então, não é um diferencial, um grande diferencial, eu vou, vamos dizer assim, trazer indústria para Palmeira. Isso acontece, né? A gente vê que não é um plano diferente, né? Acontece sempre. E a gente não vai deixar de ver a questão ambiental, realmente, porque vindo uma indústria para Palmeira e ver a questão ambiental, como já tem municípios que no Brasil que estão trazendo lixo da Europa e depositam no município e o município ganha alguma coisa. Será que ganha alguma coisa? Então a gente vai estar de olho nessa questão ambiental. Vamos conversar, vamos ver como é que vai ser feito e tal. Dentro da agricultura, do grande produtor, o que eles recolhem, sim, de impostos, mas a pequena agricultura também recolhe. E então, serem atendidos, você veja, vai ter esse departamento, não uma secretaria, mas penso que um departamento mesmo, que vai ver as demandas dos grandes agricultores. Outro que vai ver da agricultura familiar. Só para não fugirmos muito do assunto da indústria mesmo, ao invés Sim. da agricultura, há algumas cidades que desenvolvem um Programa Municipal de Atração do Investimento, PMAI, é o caso de Ponta Grossa, por exemplo, em que a cidade faz um plano de atração de investimentos.
Então, não há a proposta de fazer esse plano em Palmeira? Não. O que a gente quer é implantar, de fato, o turismo como a indústria sem fumaça. Que nós temos muitos pontos de atração turística em Palmeira e se for implantado, nós já temos em Vitumarsum, que é uma comunidade rural que pertence a Palmeira, que passa mais de 20 mil pessoas no final de semana, né, de sexta a domingo, e deixa lá muitos dividendos, né, para a população de Vitumarsum e para Palmeira, em consequência. Então, é a implantação efetiva do turismo, porque vai ganhar o turismo rural, o turismo urbano, a gente vai ter a possibilidade de estar até com um comércio no final de semana, porque não? As atrações que nós, no resgate cultural da cidade, a gente pretende de estarem sempre frequentes nos bairros, divulgados na imprensa ou no centro, né? Grande feira de artesanato, de bandinhas, do pessoal, das crianças fazendo arte e tudo mais, atrair, né, esse turismo para Palmeira como forma de novos empregos. Então, a gente vai atender as empresas que nos procurarem, mas vai apostar no turismo como o grande ponto assim, para novos postos de trabalho, novas vamos dizer assim, possibilidades de você ter uma lanchonete, e até no meio rural, pousadas. Tem muita coisa, porque na diversificação da agricultura, que nós temos muito fumicultores, mas traz muita doença para o fumicultor, às vezes eles ficam meio inseguros, que nem, por exemplo, agora nessa safra, eles mesmos nos falaram, estavam embonicando o fumo, que eles estão vendendo a produção esse ano para pagar o banco, porque não vai ser para ter lucro. Então, diversificando essa produção e indo até o turismo, então vão ter possibilidade de novas rendas. Então, a nossa grande aposta é o turismo. E falando agora na obtenção de emprego, uma das propostas da candidata é criar a Agência do Trabalhador Online. Criar um sistema online para que trabalhadores desempregados cadastrem os seus currículos e os empregadores contratem, mantendo a agência física. No que esse site ou esse aplicativo se difere do Cinefácil, que é o Sistema Nacional das Agências do Trabalhador? Bom, eu vejo... Eu vejo, Milena, que nós precisamos que essas agências de trabalhador sejam bem mais ágeis, porque eu até, depois de aposentada, até fui até a agência do trabalhador para ver se tinha alguma coisa que eu queria trabalhar de novo, assim, mas não é um atendimento assim, sabe, que você sinta que aquela agência vai resolver a questão para você. Como pessoas, amigas minhas, que vão lá, olha ali no mural, é uma coisa tão frouxa que não dá para continuar. Eu vou citar um exemplo, mas não que a gente vai lá para trazer exemplo da Europa. Mas a minha sobrinha esteve em Portugal e ela queria ir embora para lá, e ela foi numa agência de emprego. Nossa, a diferença é outra. Entregou lá seu currículo, já marcaram entrevista, já conversaram com uma empresa, já conversaram com o escritório, e ela já foi chamada lá de novo, ela teve até que dizer, pois é, mas vamos esperar mais um pouco, porque, né, ela se adiantou no processo. Então, essa Mas questão... por que a proposta é, então, criar uma plataforma online, sendo que já existe uma plataforma, ao invés de intensificar o uso dessa plataforma e investir no atendimento da agência? Pois é, porque você veja, online eles podem até marcar horário para estar na agência, para ver, para dizer qual que é o interesse. Então, quando ele vai lá na agência, esse atendente ele vai ter que se voltar para aquele trabalhador, olhar especificamente ele, dar as respostas, fazer as buscas para aquela pessoa. Então, o online é no sentido que ele vai
vai poder marcar a sua hora, vai dizer seu interesse, vai poder marcar o currículo, não precisando estar se deslocando, pois na hora ele vai na agência física e vai conversar cara a cara, né, com as pessoas que trabalham lá. E as pessoas vão ter que assumir esse trabalhador, né, dando a resposta, vendo como é que ficou a sua questão de emprego, até o pós-trabalho. Tá, entrou, ficou empregado, tá tudo bem? Aquele atendimento pós a obtenção do trabalho. Então, o online seria nesse sentido, você não está precisando se deslocar até a agência para ir lá, marcar e tal. Você já faz tudo online. Como nós temos também uma proposta no nosso governo, do app da prefeitura, em que você vai poder estar clicando nesse app e vendo em cada secretaria. Eu quero ir, vamos dizer, na Secretaria de Assistência, eu vou marcar minha hora para ir lá. Não ficar, eu preciso ir lá na saúde, eu vou marcar minha hora para ir lá. Para não ficar essa coisa de, vai lá, perde uma manhã lá esperando. A pessoa que trabalha, então, piorou mais ainda. Então, nesse sentido de tudo poder ser agendado online e quando vai, para atendimento mesmo, né? Evita filas, evita que a pessoa chegue lá e vá olhar só o cartazinho ali. É importante a gente destacar para quem está nos assistindo que hoje existe esse aplicativo, esse site Cine Fácil, que é do Ministério da Economia, que engloba o Ministério do Trabalho, em que é necessário primeiro fazer o cadastro em uma agência do trabalhador física e após esse cadastro é possível se candidatar às vagas oferecidas pela agência de forma online, mas ainda tem essa necessidade de ir até a agência para fazer o cadastro físico do seu currículo. Mudando um pouquinho de tema agora, falando em segurança pública. Certo. Uma das propostas da candidata é a implantação de um sistema de segurança monitorado com câmeras em toda a área urbana. Como seria feita a operação desse sistema, considerando que não há a previsão da criação de uma guarda municipal? Sim. Ele seria monitorado 24 horas por dia? Sim. Ou serviria para registro, para consultar as imagens posteriormente a algum problema? A consulta de imagens e a gente passar para delegacia, para a polícia militar, o que a gente está observando na cidade. Seria construída essa estrutura municipal de câmeras, mas passada para a administração do Estado, das polícias. Porque já é uma obrigação do Estado. A gente vai só captar na cidade e repassar para esses órgãos do Estado que estão alocados no município. Dentro desse tema também é citada a ampliação do sistema de iluminação pública em áreas que apresentem risco. Quais seriam essas áreas hoje em Palmeira? Tem áreas, bairros, né, na nossa comunidade, que a falta de iluminação pública facilita, né, o vandalismo, facilita coisas, vamos dizer assim, ilegais. E pensamos que essa iluminação, dentre outras coisas, né? Não é a iluminação que vai resolver isso, né? Mas ela já em outras cidades que existe a iluminação, né? Impede muita coisa, não vai impedir totalmente, mas impede muita coisa de acontecer. Por exemplo, você veja, uma coisa que a gente está falando, quando a gente fala nos bairros vivos, vai lá, o parquinho, por exemplo, bem conservado, bem iluminado, com segurança. Aí, lá nesse parquinho, a mãe vai lá à noite, bem iluminado, com segurança, bem mantido. É um prazer para essa mãe ir lá no parquinho. Agora, se não tiver né, todo esse aparato aí, não adianta só a iluminação. O parquinho está quebrado, né? Então, tem que estar... sempre é um conjunto, né, de ações que tem que ser feito. E agora, falando na principal atividade econômica de Palmeira, a agricultura. O plano de governo da candidata cita a criação de políticas de incentivo para agricultores de Palmeira comercializarem seus produtos com os supermercados. Qual seria essa forma de incentivo? Sim. Como seria esse trabalho com os agricultores? Sim, bom...
A gente nós temos a proposta do Banco de Alimentos, que é uma, né? E esse direcionamento de conversa com os supermercados para ampliarem a compra de produtos da agricultura familiar de Palmeira. Então, na Secretaria de Agricultura, da Agricultura Familiar, de estarem em constante conversa e fecharem parcerias para os supermercados, então, fazerem isso. Porque o produtor rural, eles falam muito que muitas vezes eles não plantam porque eles não têm nada de garantia da venda do produto. E nós já temos até o exemplo da cooperativa de agricultura familiar, que eles recolhem já dos seus cooperados vários produtos da agricultura e tem um convênio com o Banco do Brasil, que agora na pandemia muita gente recebeu cesta básica dessa cooperativa de agricultura familiar com o financiamento do Banco do Brasil. Então, essa parceria a cooperativa de agricultura familiar é um ponto, e eu acho que o estendimento desse ponto seria o Banco de Alimentos e o próprio fortalecimento da agricultura familiar, mas como cooperativa deles estarem, né, atuando com os seus cooperados no sentido de fazer com que eles produzam mais, que a terra seja corrigida com calcário, que a variação de produção, cursos de até produções novas e tudo mais. Mas o Banco de Alimentos, que eu não falei do Banco de Alimentos assim em detalhes, né? Pode explanar qual seria a ideia? Pois o Banco de Alimentos então seria a garantia da compra de produtos da agricultura familiar, aí nós, na cidade, quem passa fome, quem está desempregado, vai receber esses produtos. Aí vai para as instituições de assistência social, aí vai para o hospital, vai para os sacolões das escolas agora durante a pandemia e depois custeado voltando pela prefeitura. Mas tem planos com o Banco do Brasil, tem plano do Ministério da Agricultura para isso, não é só custeado da prefeitura. São planos que entram uma parte da prefeitura, mas a outra parte de órgãos tanto do Ministério como do Banco do Brasil. Dos ministérios, né? Então, voltando lá a questão da agricultura familiar, então a cooperativa ela pode estar atendendo já em outras coisas, o Banco de Alimentos comprando os produtos, então distribuindo nesses segmentos que eu falei, das pessoas que estão passando fome, desempregadas, instituições de assistência e até o próprio consumidor. A Milena quer comprar verdura mais barata, né? Mais acessível. Então, ela também vai lá no Banco de Alimentos. E a gente viu também na nossa campanha no meio rural, muita gente criativíssima, com um artesanato até inusitado. Nós conhecemos um senhor, conhecemos a família dele, ele não estava em casa na hora. Ele faz bicicleta de madeira, com raio, com tudo, para andar. Não é bicicleta para enfeite, bicicleta no tamanho normal. O irmão dele anda bem arrastadinho assim, faz cabresto, todo o encilhamento para animal, coleira para cachorro, bainha para faca. Você veja, essas pessoas, se também trouxerem seus produtos ali para uma parte desse banco de alimentos, o pessoal da cidade vai comprar. Então, daí é a parte de cultura, do resgate cultural de nossas comunidades. Então, você veja, então seria essa corrente, né? Essa correia, campo-cidade, né? A cidade se beneficiando, o pequeno agricultor ele tendo uma maior renda. E veja, ele tendo uma maior renda, ele vai fortalecer lá o comércio local, ele vai fortalecer o comércio local da cidade,
E as pessoas da cidade vão estar supridas naquilo que é o mais básico nosso, que é a alimentação. Disso, para as outras coisas, que nem a proposta das associações, para as associações de moradores, de terem cursos profissionalizantes, cursos de arte, cursos para as mulheres, tudo, mas cursos profissionalizantes também. A pessoa, então, ela não tendo a fome, eu vou lá para o curso. Agora, se eu não tenho o que comer, isso a gente viu numa vila lá em Palmeira, a pessoa não tendo nada para comer. Você vai pensar primeiro em pedir um sacolão e resolver a tua questão da fome. As outras questões, elas vão estar em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Então, aquilo que eu te falei no começo, não no sentido de caridade, no sentido de você atender o básico para as pessoas poderem subir, né? Elas poderem fazer coisas mais que são próprias, né, da nossa atividade humana. Candidato, o tempo da nossa entrevista está chegando ao final, então agora eu gostaria de ouvir 3 minutos para as considerações finais e para que a candidata declare por que acha que deve ser a próxima prefeita de Palmeira. Pois é, eu vejo que nós, nosso grupo, eu sendo a prefeita de Palmeira, eu vejo que vai mudar muito a realidade dos pequenos, porque os bairros, eles não têm atividade nenhuma. Nossa proposta, por exemplo, de bairro vivo é na associação de moradores, funcionar de manhã, de tarde, de noite, cursos profissionalizantes, eventos, venda de artesanato, confecção de artesanato. Então, a pessoa tendo no seu bairro várias atividades que vão diversificar essa vida ali no bairro, porque depois chega do trabalho, não tem mais nada para fazer, só fica vendo a televisão. E o pessoal gosta de outras atividades. Então, eu vejo que essa diferença é bastante grande, como também a diferença do resgate cultural, dos nossos valores culturais. Tem gente que canta, tem gente que pinta, tem a Raquel, uma menina, uma moça, que ela faz quadros belíssimos, ninguém conhece em Palmeira. Eu encontrei com ela na rua ontem, ela disse, está me conhecendo? Estou te conhecendo. Aquele quadro X lá, daquela aleluia, aquele negócio que você assopra e voa tudo, ela fez um quadro e muito bonito. Ela disse, mas aquele eu já vendi para outra pessoa. Então eu digo, ela disse, eu faço outro para você. Então eu digo, eu quero comprar. Então esse resgate cultural, dos valores locais, dos valores dos bairros, dos valores das comunidades rurais, esse fortalecimento da agricultura familiar e sempre na direção de produtos para qualidade de vida e saúde, que não tenham agrotóxico, que sejam melhor manipulados. Nós temos até questão de palestras e tudo para você também olhar os rótulos nos supermercados para ver que produtos que tem ali, se não fazem mal à saúde e tal. Então, essa questão da saúde e qualidade de vida, ela é muito olhada minusculamente, né? Assim como se a gente fosse pôr no microscópio questões que nos afetam e você vê mais a fundo como que pode ser resolvido. Então eu vejo, e essa questão da gestão participativa é um empoderamento das pessoas, para uma emancipação maior das pessoas, que elas saibam que a sua palavra, que o seu pensamento, que as suas ideias têm muito valor e vão ser trazidas para nós, e essas ideias vão florescer na cidade. Candidata, finalizou o tempo de 3 minutos. Tá bom. Agradecemos a sua participação, a sua disposição em conversar aqui conosco. Tá certo, Milena. Eu é quem agradeço o Diário dos Campos de ter disponibilizado esse horário. Eu acho que é de grande valia para a nossa democracia
E o Diário dos Campos está de parabéns. Obrigada. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que a entrevista na íntegra fica disponível aqui na nossa página do Facebook, no portal DC+, e também no canal do YouTube. Amanhã a gente realiza a última entrevista da rodada com os candidatos à Palmeira. Espero você!